vamos trazer também o Campinho, né? O Campinho com a escalação do Cruzeiro para análise dos nossos comentaristas. O Cruzeiro, como dissemos mais cedo, já no início do programa, tem ali praticamente o seu goleiro ao ponta direita definidos, né, Pansieri? O Cruzeiro não tem muito mistério, né? O Cruzeiro vai muito mais nessa questão de posicionamento, né? Alguma bola parada, alguma falta para surpreender a equipe atleticana. Ó, Cássio, Fagner, o Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva com o Christian, Matheus Pereira, o Wanderson e o Caio Jorge. Deve ser esse o caminhamento do Cruzeiro. Gabigol começando no banco, Eduardo voltando ao banco também, jogador que ficou de fora do jogo passado, o atleta ficou de fora do jogo passado do Palestino por conta de um desgaste físico, não era lesão, nada de problema. O Fagner, o Cássio, né, nem foi relacionado pro jogo contra o Palestino, retornando ao gol. Esse é o Cruzeiro, que tem aí a volta do Lucas Romero, que pensando em brasileiro, foi a baixa no jogo contra o Sport. Thiago. O Nath Fius e Alexandre Simões, pensando nesse clássico, vale lembrar que o Cruzeiro teve um dia a mais, né, de preparação. O Cruzeiro poupou grande parte do seu time. O Atlético segurou um ou outro jogador, né, Laudio, mas precisava do resultado, então teve que usar das suas armas ainda no meio de semana, enquanto o Cruzeiro ficou descansando. E o Cuca falou, Simões e Nath Fius, até na coletiva, além do conjunto, da qualidade dos jogadores do Cruzeiro, o que preocupa muito é a intensidade, né? A intensidade desse time do Cruzeiro, a quantidade, como corre o Cruzeiro. O Matheus Pereira, o MP10, né, que tem muita técnica, muita qualidade, tá correndo muito. E Wanderson e Christian, nem preciso falar de Caio Jorge, com toda a sua juventude. Simões, o clássico vai passar muito mais por essa intensidade do Cruzeiro, por essa volúpia, a correria do Cruzeiro amanhã no Mineirão, Simões? Thiago, acredito que sim. Eu acho que é um jogo muito parecido com o que a gente teve de Cruzeiro e Flamengo, né? Aí, pelo fator rivalidade, né? Ele equilibra muito as coisas. É inegável que o Cruzeiro passa por um momento melhor do que o do Atlético, tô dizendo tecnicamente, né? O Atlético vem de bons resultados, mas no futebol apresentado, né? Na produção coletiva, o momento do Cruzeiro é superior ao do Atlético. O Cruzeiro é talvez o time que joga o futebol mais intenso do ponto de vista aí, tático nesse Campeonato Brasileiro até agora, em que a gente tem 8 rodadas disputadas. E tem um ponto, né, o Thiago, que é o fato de que o Cruzeiro, ele tem uma produção ofensiva muito forte, e um desafio do Galo vai ser justamente brecar essas laterais. Talvez por isso eu acredite mais no Bernardo que o Igor Gomes, viu, o Cláudio? Porque tanto o Fagner, ele vai pouco, né, o Thiago? Mas quando o Fagner chega na frente, dificilmente ele deixa de criar uma situação boa. É impressionante isso. Ele vai pouco, mas quando ele vai, é assim. E o Kaique já tem essa facilidade, mas o Cruzeiro tem um time muito intenso na marcação também, né? Que a gente tá dizendo aí de 3 volantes, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, embora o Lucas Silva e o Christian funcionem também como meias, é realmente um time que impõe muita intensidade no jogo. E contra o Flamengo, a gente tava junto lá no camarote cabine da Itatiaia, né? E chegou um momento do segundo tempo, você vai se recordar, Thiago, que a gente falou assim, nossa, o Cruzeiro abriu o bico, né? De repente, o time renasceu e arrumou uma correria e foi pra cima do Flamengo e criando chance, que não fosse o Rossi, era goleada. Então esse sim é um desafio pro Atlético, até porque vai pro jogo com alguns jogadores, o Alan Franco voltando, né, o Cláudio, o Pop Bernardo ainda não tá no ritmo, o Hulk teve lesão recente, né, então quer dizer, essa situação aí. Foi até uma coisa interessante que o Simões abordou, foi tema da coletiva do Jardim, Thiago. Quando ele questionado, eu até fiz a pergunta pra ele, todo mundo tava na ansiedade se você ia mudar o time, se você ia mexer no time. Ele falou assim, mas como é que eu vou mexer se o time tava bem? E geralmente quando a gente mexe, o time piora. Então eu tinha que deixar eles até a última, vamos colocar até a última possibilidade em termos de condicionamento, de força física. E aí depois comecei a fazer as alterações. Já fez as alterações bem pra frente naquele jogo contra o Flamengo, porque na visão dele o time tava bem encaixadinho naquela partida. Thiago?